fronteira. O tema da nossa mensagem é Jesus de Nazaré, o Deus nas sombras. Eu vou repetir: Jesus de Nazaré, o Deus nas sombras. Vamos ler. Miguel, coloca para mim Salmos 91, versículo de número 1. Depois a gente volta aí no texto inicial aí. Jesus de Nazaré, o Deus nas sombras. Salmos de número 91, versículo de número 1. Estamos? Vamos ler? Olha lá. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansará à sombra do Onipotente. Descansar na sombra do Onipotente é lei de Moisés. Nós andamos na luz de Cristo. Vamos lá? Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome pelas tuas maravilhas. Esta é uma manhã de conhecimento elevado. Estamos aqui reunidos como igreja para absorver a grandeza do teu evangelho. Esta manhã eu preciso que tu me uses com ousadia, com intensidade e, acima de tudo, com verdade. Para isto é preciso que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui reunido diga amém. Meus amados irmãos, este é um tema bastante delicado, conflituoso, porque o Salmos 91, ele está aberto em cima do televisor, ele é amuleto dentro do carro. O camarada acha que se o bandido vier e ver uma Bíblia aberta no Salmo 91 no painel do carro, o bandido vai dizer: ele é crente, não rouba não. Então a Bíblia é usada como um amuleto, páginas amareladas no Salmo 91. Vamos devagar, porque choca quando você diz algumas coisas que você vai ouvir nesta manhã. Choca a mente religiosa. Olha o que disse o salmista: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. A lei de Moisés é sombra, meu irmão. No antigo pacto, está aqui, está na sombra. Moisés está usando uma linguagem de figura. Por quê? Porque espírito tem sombra? Não. Como é que se descansa na sombra do espírito? Espírito não tem sombra. Mas é que tudo o que Moisés, tudo o que os salmistas, tudo o que a lei, Mateus, Marcos, Lucas, João viviam, era a sombra, não o bem real das coisas. A igreja de Cristo vive na sombra. A igreja de Cristo não anda na luz autêntica, ela anda na sombra do Onipotente. Mas nós andamos na luz de Cristo. Tudo que é luz dissipa as sombras. Se você anda na sombra, você não anda naquilo que é real. Sim ou não? Sim. A minha sombra não é a minha realidade, é a projeção da luz em mim criando uma sombra. Mas esta sombra não tem vida. Quando a luz refletir de um determinado ponto, esta sombra vai acabar. Então isto aqui oscilava na lei de Moisés, ou era ou não era, ou é ou não é. Olha o que Paulo disse em Hebreus capítulo 10, versículo de número 1 e 2. Hebreus 10, Miguel, depois a gente volta aí. Hebreus 10, 1, olha. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, e quem descansa nela, não a imagem real das coisas. Então quem descansa na sombra, na lei, daquilo que não era real, está em algo que não é exatamente aquilo que se vê. Paulo diz:
Ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem... Você sabe... Por favor, a sua atenção. Você está vendo onde a igreja anda? A igreja anda nas sombras, não anda naquilo que é real. E eu vou te mostrar daqui a pouco. A igreja diz assim: Jesus é a porta, e coloca a porta. Mas isto era a sombra em que os judeus descansavam nisto. Jesus é a rosa de Saron, mas isto é a sombra em que eles descansavam nisto. Eu vou te mostrar daqui um tempo, é que eu quero falar, mas eu preciso ir andando devagar para poder iluminar o seu entendimento. Quando ele disse, isto é o meu corpo, ele apontava para o corpo no madeiro ou apontava para o pedaço de pão? Era sombra daquilo que viria ainda. A igreja continua andando nessas sombras, descansando nisto. Mas Paulo diz, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetualmente eles oferecem. Vê se este não é o retrato de quem descansa na sombra. Ano após ano, a mesma coisa. A mesma religiosidade, os mesmos rituais. E o pior, que esses rituais oferecidos nas igrejas não é o que é real. Então era isto o que o salmista estava dizendo muito tempo antes da lei. Os judeus descansavam em sombras. A igreja evangélica também. Depois ele diz no versículo de número 2, doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Abençoados, deixa eu ir fazendo um paralelo. Ora, se o batismo nas águas tirasse pecado, ninguém teria mais pecado. Ora, se a chamada Santa Ceia trouxesse comunhão, não precisava fazê-la todo primeiro domingo do mês, correto? Correto, porque uma vez feita, a comunhão estaria plena. Mas como isto é uma sombra, como isto não é o bem real, então há necessidade de se repetir. Então, Jesus nos dias de sua carne, ele era e vivia nas sombras. Ele não vivia para a luz perfeita ainda, porque todos estavam debaixo desta sombra. Vê se João, Miguel, capítulo 14, versículo de número 6 e 7. Vê, João, capítulo 14, desceu fresquinho aqui agora. Olha aí, João, capítulo 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem, veja, já falamos sobre isso, né? Não é que ninguém vai, o Pai não está, não é ninguém vai, é ninguém vem, entende a frase? Ninguém vem, o Pai era Ele, ninguém vem, senão por mim, versículo 7, se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai, desde agora o conheceis e tendo visto. Você veja, eles estavam debaixo de uma sombra, olhava para ele e via um judeu, mas não via a imagem real, que ali dentro estava o Pai, sendo conhecido. Mas o que é que eles viam? A sombra, não a imagem real. Depois ele diz no versículo de número 8, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Versículo de número 9, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Mas Filipe estava nas sombras. Filipe não está vendo o que é real. Filipe está vendo a sombra, está vendo ele na sombra do onipotente. Não está vendo aquilo que era real. Lá dentro ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não tem Pai para ser mostrado. Se você tivesse me conhecido, você também teria conhecido o Pai. A igreja não conhece, a igreja desconhece totalmente, não sabe quem serve. A igreja segue um mito, segue um fantasma, segue um homem.
segue dura disciplina. A igreja não está convicta do seu chamado, porque a igreja anda na sombra. A igreja anda debaixo de não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E tudo isso, como nós lemos em off, em Colossenses 2,16. Tem aí, Miguel, Colossenses 2,16, olha aí. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, 17, porque tudo isso tem sido sombras. Então, quando os judeus praticavam comida e bebida, festa da primícia, era a sombra do Onipotente. Quando os judeus praticavam a Páscoa, eram a sombra do Onipotente. Não era o bem real que era apresentado. Ele diz, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo, porém a luz perfeita, porém a imagem real seria quem? Cristo. Ele diz isso em Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. Olha aí, quando porém veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados. Quando ele veio. E antes se vivia uma sombra. Algo ilusório. Você via, mas não via direito. Ele dizia, eu sou a porta, mas não era uma porta de madeira. Era uma entrada para o novo e vivo caminho que ele conquistou naquele madeiro. Então a igreja desconhece totalmente esse tipo de mensagem e vai retrocedendo as pessoas para a sombra e para a escuridão. Era onde eu andava a vida inteira e nunca cheguei a lugar nenhum. Medo, briga dentro de casa, me via como um miserável, vivia pagando um preço, sem paz, sem alegria, sem desejo de viver. A minha vida era dentro desses currais, desses alçapões, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, humilhado por um homem, não havia sinceridade, não havia olho no olho, eu desconhecia a real situação de todas as coisas, porque não me apresentavam com claridade. Não me apresentava Cristo na luz, me apresentava Ele nas sombras e na escuridão. Então, o que é que a igreja, a teologia da igreja evangélica faz? Te obriga a praticar as obras cerimoniais de Jesus de Nazaré, te voltando para as sombras. Porque se tudo aquilo, disse Paulo, era sombra do que havia de vir, quando eu volto para as práticas cerimoniais, quando eu volto para o batismo, porque Jesus batizou, quando eu volto para a Santa Ceia, porque Jesus batizou, quando eu guardo o sábado, porque Jesus guardou, eu estou voltando para a luz ou estou voltando para as sombras? Para as sombras. E aí? A visão é turva. Vejo de longe a sombra de alguém. Ih, rapaz, tem uma sombra ali. Quem é? Não sei. É preto, branco, louro ou moreno? É preto, branco? Não sei, não sei. Não é a imagem real? Estou totalmente cego e perdido, e foi exatamente isso que me apresentaram. Mas diz que quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. 12, não por meio de sangue e de bodes, o que era até a sombra do Onipotente. Ali era por meio de sangue, de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido uma redenção passageira, não eterna. Está pronto, a obra completa, feita, estabilizada. Ninguém pode anular, eles desconhecem, faz a igreja andar por um caminho escuro e escuso, sem nenhuma vida espiritual, anulando o sacrifício de Cristo e trazendo prejuízos tremendo para nossas vidas. Meu amado, eu já ouvi e vivi coisas absurdas na religião, por eu não praticar as obras cerimoniais de Jesus de Nazaré. E algumas pessoas dizem, gente, mas Jesus não batizou? Sim, meu amado, ele batizou. Ué, então, nós temos que batizar também. Ué, tudo bem então, vamos imitá-lo. Separa da tua mulher. Eu não, pô, a mulher dessa aqui, maior filé. Ué, mas Jesus não casou? Se Jesus não casou, você está casado com a mulher maior filé, meu irmão. Deixa a tchutchuca para quem não é crente. Larga. Então,
As pessoas precisam conhecer perfeitamente o que Cristo fez. Hebreus 10, 19, versículo 20. Olha quantas coisas Paulo escreveu aos hebreus que eram os praticantes do judaísmo. É 12, 19, Miguel? É 10, perdão, Miguel. Miguel. Hoje eu estou coisado. Hebreus capítulo 10, versículo de número 19, olha aí. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Versículo 20, olha aí. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. É um novo, é um vivo caminho. O caminho, tenho dito reiteradas vezes, não é morto, não é velho, não é o antigo, não é o da sombra, não é o da escuridão. A igreja insiste em andar pelo velho e novo caminho. A igreja está descansando na sombra do Onipotente. Ei, alô, a igreja não pode descansar nas sombras, porque as sombras não é a imagem real. A igreja tem que sair das sombras e andar na luz de Cristo. Na luz, a imagem é real. Você vê nitidamente, você vê perfeito. Então disse Hebreus capítulo 12, versículo de número 18. Olha aí. Ora, disse Paulo aos hebreus, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, leia, e as trevas, e a tempestade, segura. Olha como era isto aqui, antes da luz de Cristo. Leia, ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. É aqui que eu andei como bispo da igreja, mais de 15 anos. Fogo, palpável, ardente, escuridão, e as trevas e a tempestade. 19. E ao clangor da trombeta, e ao som de palavras astrais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhe falassem mais. Olha como era isso. Olha como era quem descansava na sombra do Onipotente. Você está entendendo? Versículo de número 20, pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. 21, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Meu amado irmão, como é que eu posso andar nas sombras, se o sentimento é exatamente esse? Enquanto não houver luz, o sentimento é desse, de medo, de pânico, que foi o que aconteceu comigo e com você. Amados, eu não posso responder por você, mas posso dizer o que eu passei. Eu vivia extremamente assim, com medo de Jesus voltar, eu ficar, com medo de o diabo entrar na minha vida. E tinha uma frase de sombra e escuridão que me fazia ter temor, sabe o que era? Vem o diabo e vem com mais 7. É mais ou menos algo assim. Meu irmão, Salvador, como eu tinha medo disso. Meu irmão, você toma cuidado, porque se o diabo sair da tua vida e você sair da igreja, ele volta com mais 7. Meu amado, um diabo só já estava ruim, tu imagina mais 7, ia fazer 8 em mim. E eu mais 9. Então, é isto aqui o que se vive. Debaixo da sombra, da escuridão. Moisés disse, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés, o maior líder da lei, disse, eu sinto-me aterrado e trêmulo. Não, parece que eu estou vendo um filme, porque era exatamente assim que você se sentia. Mas não havia uma reunião que você tinha paz no seu espírito. Eu, quando via aquelas pessoas babando, botando um monte de cabelo, eu dizia, gente, eu cheguei aonde? Porque ao invés das pessoas dar glória a Deus, eu estou vendo as pessoas gritar saramalenco, saravá, e um monte de coisa, e a mulher botando um monte de cabelo. O que essa mulher comeu durante a noite? O que ela bebeu durante o dia? Sinto-me aterrado e trêmulo.
E o apóstolo dos gentios disse aos hebreus no versículo 22, olha aí. Mas tendes chegado. Paulo disse, vocês não chegaram ao grancor de trombeta. Vocês já estão depois da cruz, os benefícios conquistados. O madeiro trouxe benefícios incontáveis. O madeiro tirou o clancor de trombeta, tirou trevas, tirou escuridão. O madeiro agora deixou que vocês não ficassem mais aterrados e trêmulos. Vocês chegaram agora ao Monte Sião. Vocês estão na cidade do Deus vivo. Vocês estão na Jerusalém terrena. Não! Vocês estão na Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, 23 tem, e a igreja dos primogênitos, arrolado na convenção batista. Vocês, que saíram das sombras, vocês chegaram à igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e vocês agora entendem, chegaram e são os espíritos dos justos aperfeiçoados. Saímos da escuridão e entendemos que andamos agora na luz do Evangelho, aonde vemos com clareza a nossa posição espiritual em Cristo. E o versículo 24, ele diz o seguinte, e a Jesus, nós estamos treinando, né? E a Yahshua, o mediador da nova aliança, segura. Então, até este momento da escrita, ele era o mediador. De 70 para cá, ele não está mediando mais, porque os conflitos se encerraram com a queda do templo. Uma vez que a queda do templo aconteceu, não existe mais os sacerdócios, não existe mais a aliança pactual se cruzando. Uma vez que a queda do templo se deu, ele não está mediando nada, porque nós não estamos em conflito pactual, e nós somos agora, de fato e de verdade, a graça de Deus estabelecida, e a igreja de Cristo, de fato, na nova aliança. Mas no time da escrita, disse ele, e aí Yahshua, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expressão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então nós estamos andando nestas verdades, na luz de Cristo, procurando conhecer o que é com clareza a verdade de Cristo para nossas vidas. A chamada igreja não entende isso, ela não entende que ela deve andar na luz, ela anda nas sombras e na escuridão, e deixa de seguir a luz do Evangelho. Paulo explicou isso em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo de número 8, veja que palavra maravilhosa, veja. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo, olha o que nós falamos em off, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo os nossos jejuns, as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, nos dias em que eu cheguei na igreja. Meu amado, quem inventou isto? Quem foi o feiticeiro que inventou isto e colocou esse veneno ruinoso? Eu sempre acreditei que para mim passar para crente eu tinha que procurar uma igreja e ir lá aceitar Jesus. E eu entrava na igreja, como eu não ouvia acerca do Evangelho e não poderia me submeter àquilo, sabe o que eles diziam? Que o diabo segurava a minha mão. E o pastor ficava, Satanás está amarrando a mão de alguém. Era minha, só que o Satanás era ele com uma mensagem que o meu espírito não conhecia.
Ele dizia: Satanás está segurando a mão de alguém aí, e eu querendo levantar a mão. E o Satanás, com a mensagem na boca dele, né, dizia: pecador, escuta a voz do Senhor. Se estás cansado, venha descansar. Descansar aonde? Na sombra e na escuridão, aonde me deixava aterrado e trêmulo. E a minha mão não levantava, que Satanás segurava ela. Mas quando eu ouvi o evangelho do Cristo, quando eu saí das sombras, deixei de estar aterrado e trêmulo, aí eu me descanso para o meu espírito. Levantou a mão direita, a mão esquerda, eu fiquei de pé, a minha mente iluminada, e eu saltei de um fracasso espiritual para uma vida de vitória e de sucesso em Cristo Jesus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. E me fizeram, olha, na sombra, mas como eu não via o que era real. Tinha que fazer mais jejum. Tinha que fazer mais. Ali diz que não era. Olha o que é a luz. Olha como clareia. Meu amado, eu tenho a plena convicção que a luz do Evangelho iluminou a sua mente. Não é possível. Você entende essas verdades? Diga glória a Deus. Se ilumina. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Meu amado, isto foi me dado quando eu entrei na igreja, ou foi me dado antes dos tempos eternos? E por que é que nós nos descobríamos? Porque estávamos nas sombras, não estávamos na imagem real, não conseguia ver. Busca do Espírito Santo. Olha, mas se o Espírito Santo, ele mora aqui. Você imagina, Efésios 2:22. Digita para mim, Miguel, a gente volta para cá. Temos tempo hoje? Hoje é rabada com batata, meu amor. É ruim. É ruim. Olha aqui. No qual também vós justamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no monte. Para a habitação de Deus na igreja. No círculo de oração. Ora, meu amado, é para a habitação de Deus no Espírito. Se Deus habita no meu Espírito, eu vou buscar Ele aonde, meu amado? Aí o teólogo me diz: calma, Geraldo, é que você ainda não entendeu a luz perfeita do Evangelho. Deus está no teu espírito, mas você precisa buscá-lo. Não, espera aí. Quem não está entendendo a luz é vós, Mises Infi. Você que está vivendo nas sombras e na escuridão. Ora, se Deus está no meu espírito, eu não preciso ir buscá-lo em lugar nenhum. Ele já está aí. E isso é luz. Ora, pelo contrário, foi Ele que me buscou, Ele que me achou, Ele que fez tudo. Mas volta lá, Miguel, para mim ver um detalhe que tem lá naquele versículo, por favor, caríssimo. Não, é o 9, Miguel, aí tem paulada. Aí, Miguel. Mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo eterno. Agora olha, essa palavra é linda, versículo 10, olha aí. E manifestada agora, quer dizer que estava acontecendo uma manifestação daquilo que havia feito antes da fundação do mundo. Pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, leia, o qual não só destruiu a morte, e não é a morte biológica, era a lei, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Segura! Quer dizer que se não tem Evangelho, a luz ainda não veio. E as vidas estão aonde? Na escuridão, nas sombras. Como trouxe o quê? A luz, a vida. E a imortalidade mediante o Evangelho. Então a luz só chegou à vida mediante o Evangelho. Se não tem Evangelho, está todo mundo ainda na sombra do onipotente, na luz, no clancor da trombeta, aterrados e trêmulos. Então é preciso trazer a luz do Evangelho. É preciso dizer a você que da palma da mão do Pai
ninguém te arrebata. É preciso dizer a você que em todas as coisas vocês são mais do que vencedores, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem o principado, nenhuma criatura, incluindo os pastores, pode vos separar do amor de Deus que está em Alcha, no Criador, no Messias. A Ele glória, a Ele louvor, a Ele império, a Ele domínio, a Ele majestade. Diga glória a Deus. Luz a vida. Não é uma vida nas sombras. Diz que Ele trouxe a luz. A luz não tinha. Meu amado, look for me. Não havia luz antes do Evangelho. Havia sombras e escuridão e trevas. É o que as igrejas vivem ainda. Mas diz que Ele não só destruiu a morte, que não é a morte biológica, senão viveríamos eternamente nessa carne, mas esta morte se refere ao império da morte. A lei de Moisés, que era um ministério de condenação, é morte. Ele não só destruiu essa morte, como também deixou a escuridão lá para trás. Deixou, se Ele trouxe a luz. Peguei você. É você, Satanás. Sai daí. Coisa ruim. Meu amado, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa chique, que coisa de outro nível, não. Só havia sombras. O salmista disse: eu descanso na sombra do Onipotente. Calma, você está aterrado e trêmulo, Moisés, mas a luz vai chegar. E quando a luz vier, Ele vai trazer luz à vida que estava em trevas, que estava no clancor, que estava aterrado e trêmulo. Ele vai trazer luz à vida e vai trazer a imortalidade, o poder de uma vida indissolúvel aos eleitos que detêm desta imortalidade no espírito de cada um daqueles que sabem de onde veio, o que fazem e para onde irão, quando o tempo determinado pelo Pai se findar nesta terra. Eu recebo luz na minha vida. Chega de andar nas trevas. Chega de andar nas sombras. Chega de andar na escuridão. Chega de monte palpável. Chega de clancor de trombeta. Até se um animal tocasse o monte, disse Paulo, eles eram lançados com dardo. Chega de falar não toque, não pise, não faça. Chega de dizer hoje é sábado santo, amanhã é Santa Sé. Chega, isto são sombras e escuridão. Nós fomos chamados para andar na luz de Cristo. Diga glória a Deus. Recebe aí? Recebe luz aí? Agora, se não há evangelho, porque foi Ele que trouxe a luz à vida mediante o evangelho. Se não há evangelho, meu amado, pode ser a pregação mais linda, pode ser um banco de ouro com perfume da Mistral. É trevas, é sombra, eu não vejo direito. Uma hora é o Espírito Santo. Mas na sombra você sabe, né? O homem quando começa aqui, tem, não tem um que dá um tem, não tem um cara do tem. Nas sombras o cara acha o quê? Rapaz, tem, hein? O cara grita, tem, o cara na sombra, que não vê direito. O cara diz, gente, é o Espírito Santo. Terra! Quem gritou terra aí, meu amado? Você está nas sombras, meu amado? A terra boa, a luz de Cristo. Meu amado, se não há evangelho, o que se vive é sombra, é uma ilusão, um mito. A igreja segue um mito, um fantasma.
Eu disse numa live, rapaz, mas os caras vieram de pau em cima de mim quando eu disse, vocês não podem viver o cristianismo. Pronto. Então você é espírita, coisa ruim, seu desgraçado, eu vou matar você. Meu amado, qual é a câmera? Essa aqui. Olha, meu amado, deixa eu mandar um recado para vocês, meu amado. Nesse round, vocês não me matam nem de fome, meu amado. Vocês são um bando de conversa fiada. Que mata nada. Se vocês não me mataram no começo, aonde era eu e minha esposa sozinhos, agora essa multidão que tem a luz de Cristo, é ruim de você matar. Eu não estou sozinho, meu amado. Eu estou sozinho aí, eu estou sozinho. Então a igreja vive nisso. Eu disse, vocês não podem viver o cristianismo. Eu quero, tá maluco, tô maluco, tô doidão, meu amado. Só não sou bonecão, mas que eu tô maluco, eu tô doidão, eu estou. Alô, cristianismo, meu irmão, é a feitiçaria criada por Roma, meu irmão. A igreja está debaixo de uma feitiçaria. Nós não vivemos cristianismo feito por Constantino, meu amado. Nós somos cristãos, nós seguimos a graça de Cristo, nós seguimos ao Messias, ele é o cabeça, não é Constantino, não é Roma. Isso é feitiçaria, isso é paganismo. A igreja tem que sair dessas sombras, dessa escuridão e andar sobre a luz do Messias. É isso que a igreja tem que aprender a caminhar. Essa história é conversa fiada. Você entra num local como domingo passado, e eu e minha esposa passamos 6 horas da tarde, e todo mundo já pegaram os elementos, e todo mundo... E o pastor agora vai consagrar o elemento. Este é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Abençoado, fazei isto em memória era a sombra. Sabia disso? Olha lá o que diz Lucas 22, 19, olha aí. 2 minutos para acabar, olha aí. Pô, hoje é rabada com agrião de novo, né? Pô, a mulher congelou, né? Enterro dos ossos, né? Com o osso da rabada, amanhã faz sopa, tá bravo. É pandemia. E tomando um pão... Não, por favor. Nível avançado da luz do Evangelho. Leia, por favor. E tomando o corpo dele... Tomando o quê? Um pão. Esse é o corpo? Esse é o pão. Era a sombra do que haveria de vir no madeiro. A igreja continua repetindo a sombra. Não enxerga a luz. Aquilo era sombra. Ele não está apontando para o seu corpo e dizendo, isto é o meu corpo. Ele está apontando para um pão. E o pão antes da cruz era a sombra, não a imagem real do que havia de vir. A imagem real seria o seu corpo, que ele disse que iria dar pelo mundo. E quando é que ele deu o verdadeiro pão? Quando abriu a mão para um lado, abriu a mão para o outro, e a frase ecoou até hoje no nosso espírito, quando ele disse, Telestai, está pronto, não existe mais nada a fazer, agora é a luz do Evangelho, não as sombras, que a igreja insiste em repetir. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo. Agora. Aquilo era o corpo dele? E por que as igrejas dizem que é o corpo? Porque ainda estão antes da luz do Evangelho e voltaram às sombras. O que a igreja pratica não é ceia e nem é Páscoa. O que a igreja pratica é sombra.
fazer isto em memória de mim. Está antes da cruz, ele iria morrer, porque não se faz nada em memória de quem está vivo. Posso fazer alguma coisa em memória de você? Posso. Deixa eu fazer alguma coisa. Já escolher alguém aqui para dizer que vai morrer amanhã? Vem cá, já deita aqui, deita. Faz biquinho, faz pose de bebê. A minha irmã Déia que gosta. Faz pose de bebê. Fazer isso em memória de mim é que dali a algum tempo ele iria morrer. Como ele estaria morto, os discípulos iriam continuar o ritual da Páscoa, fazendo isto, lembrando dele. Mas no terceiro dia, ele voltou novamente. No terceiro dia ele voltou. Ele disse: vocês fazem isso em memória de mim, até que eu volte. A igreja diz: até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Não. Mas o evento aqui não está falando de vir para buscar a igreja. O evento aqui estava falando de vida e morte. Ele seria morto no madeiro, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar. A sombra acabou e a luz e a imortalidade pelo evangelho chegou. Diga glória! Diga glória! Tem luz aí, 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 tem luz, tem luz, tem luz, tem luz, tem luz. Aonde tem, aonde tem, aonde tem, aonde tem? Diga: ah, papai! E a igreja? A igreja levanta um pedaço de pão e diz para o pão: fazer isso em memória de mim. E o pão, cara, me come logo, que eu estou doido para ser comido. Claro que às vezes não é aquele pãozão bonito, que tem uma pitada de doce de leite. Isto não era a imagem real. Hebreus 10:1, tu leu? Você leu? Isto era a sombra. Era a imagem do que verdadeiramente havia de vir. E ele explicou, mas eles não entenderam, porque eles estavam descansando as sombras. João capítulo 6, versículo 51. Olha lá. Eu sou o pão vivo. Se você é um pão vivo, como é que é um pão vivo? Não sei. É isso aí. Passa manteiga nele, bota no micro-ondas, que você vai ver ele pular para a tua boca, para o teu estômago. Aquele café lá, né? Você quer ver um pão vivo? Você passa manteiga, joga ele no micro-ondas 30 segundos. Quando você abrir, meu irmão, você vai... É o pão vivo. Leia com a luz do evangelho. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Veja, o pão era ele. Os pastores dizem: esse é o pão. Diz: não, vocês ainda estão nas sombras. O pão não é esse, o pão era ele. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, os pastores estão dando aquele feito lá na padaria. E o suor tá igual a minha aqui, igual um bacon. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Não acredito que isso está... Não, peraí. Meu amado, não é possível que isso estava escrito aí, mas a sombra não me deixou enxergar. Glória a Deus pela luz do evangelho. Glória a Deus. Eu era cego, hoje eu vejo.
luz nos teus olhos para você entender. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é o pão Pullman. É a hóstia do Papa. É o quê? E deu quando disse Tetelestai, está pronto, está consumado. E todo mundo recebe isso. Diga amém. É o pão ou era carne? Era carne. Mas aquilo era sombras que as igrejas estão vivendo. Está claro para você isso? Gente, eu vou dar um negócio aqui, não é possível. Gente, mas quanto pão eu comi pensando que era ele? Mas como é que eu estou um tocinho? Versículo de número 52, olha aí. Disputavam, pois, os judeus na sombra do Onipotente, se achando que conheciam tudo, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Estão quase entendendo, mas estão na sombra. Versículo 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Em momento nenhum ele fala de pão com suco. Quem fala são os pastores, que estudaram hebraico, teologia, que aramaico. Tem mais outro? Sara. Um aplauso para vocês. Saravaico, o cara tem que estar numa sombra, meu irmão. Versículo 55, olha aí. Pois a minha carne é a verdadeira comida, não é o pão dos pastores, é a carne. Mas tem mais um negocinho legal aqui para vocês. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. 56 tem: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. 57, não falta 56, desceu aqui o manto. Por que é então que eles têm que comer todo o primeiro domingo do mês? Porque não come a verdadeira, come a sombra, e nunca tem comunhão. Quem come a verdadeira, fora das sombras, ele já está. Não preciso buscá-lo no monte, não preciso buscá-lo na igreja, não preciso buscar acolá. Ele já está, 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 ele já está. 57. Tem mais um negocinho aqui para vocês. Assim como o Pai vive, que vive, me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. 58 tem uma frase legal aqui: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram. Segura. Pegou, né? O que eles comeram era o pão físico no maná, lá no deserto das sombras. O que a igreja comeu não é nada semelhante aos que os pastores dão. É o pão que desceu do céu, que habita em mim, habita em você, te fazendo reinar em vida. Diga glória a Deus. Ele disse: não, o pão que vocês comem são físicos, isso não tem nada semelhante em mim. O verdadeiro pão, quem vos dá, é o meu Pai. É o pão vivo que nós estamos nos alimentando nesta manhã. Gostosê. Ouça, andar nessas práticas judaicas é andar em nada semelhante ao que é real. É andar nas sombras. Nós fomos chamados para andar
na luz de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo de número 28. Olha aí, é 28, Miguel? Deixa eu ver. 8, Miguel. Será que é o pão vivo, Miguel? Pois outrora, éreis trevas. Porém agora, sois luz no Senhor. Andai como filho das sombras. Andai como filhos da luz. Você é filho da luz. Não pode descansar nas sombras. O seu repouso é na luz, onde tudo é claro, tudo é nítido, tudo é perfeito, e com os olhos iluminados você enxerga perfeitamente. Se andar nas sombras, em nada vai se alimentar semelhante à realidade, em nada. E eu quero terminar com Colossenses capítulo 1, versículo de número 13, jogar aí um... Gente, isso é agrião. É agrião, gente. Ele nos deixou no império das trevas. Hoje é fácil para você, mas quanta gente está lá no império das trevas? No clancor, na sombra, na escuridão, dizendo: este é o pão. Ele disse: não, isto nada tem semelhante a mim. Os vossos pais comeram este pão no deserto, pão físico, mas o alimento de vocês é o pão vivo. Isto não tem nada em mim, isto é a sombra. Quando ele disse isto é o meu corpo, ele está dizendo para o pão, porque o corpo não estava lá no madeiro ainda. Se fosse depois do madeiro, poderíamos continuar com o pão, mas ele não tinha ido para o madeiro ainda, então ele estava usando a sombra. Depois do madeiro, do lado de cá, o corpo não é o pão. Então, no mundo físico, Paulo disse em Colossenses 1:24, o corpo é a igreja, lavada, regenerada, transformada, sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Essas igrejas não são a parede, não são as placas, não são as convenções, não são os sacerdotes, não são os seus pastores fraudulentos. Esta igreja são cada um de vocês, membros do corpo de Cristo, sendo Ele mesmo o cabeça. Assim é, diga: Abba, Pai. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14, tem? No qual, que lindo isto aqui, temos a redenção, a remissão dos pecados. Volta para as sombras, pecador, é o diabo, é a pomba que quica, é a pomba que dança, bamba, la bamba, 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 bamba. Mas ele tirou das trevas, trouxe para o reino do Filho do seu amor. No reino do Filho do seu amor, disse Paulo aos Colossenses, temos a redenção, temos a remissão dos pecados. Remiu ou não remiu? Na luz do Evangelho sim, nas sombras, todo mundo pecador escuta a voz do Senhor. E no versículo de número 15, diz que este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nós reconhecemos isso, andamos nessa luz maravilhosa, e eu termino confessando o que diz 2 de Coríntios, capítulo 4, capítulo 2. Também fala em língua, meu irmão, os pastores falam. Só que eu falo língua coisada. Graças, porém, ao pastor. Pastorzão, graças,
porém a Deus, Aial, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Cara, mas, você pode até levar para o lado carnal, mas quando você fala da graça, me dá vontade de cheirar você tudinho. Bota lá. É o que? Romanos 6,3 aí. Colossenses 2,14. É a fragrância do conhecimento, meu irmão, que só tem quem anda na luz do Evangelho e que recebeu a imortalidade. E ele diz no versículo de número, segura só mais um pouquinho, calma, nem ferveu ainda. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como naqueles que se perdem. Se perde aonde? Na religião. E a pessoa olha para você e diz, gente... Igual o irmão aqui foi conversar com um pastor da antiga denominação. Ué, está fazendo teologia? Como é que você sabe dessas coisas todas? Hoje ele vai responder, né? Sair das sombras, amado. Sair daquilo que não era real, que não era semelhante. Hoje eu me alimento do Cristo, cabeça. Hoje sem práticas religiosas, sem julgar o meu irmão. Nas sombras, quando uma mulher passava pintada, sabe o que eu dizia? Satanás, pombagira, ei demônica. Vamos lá na minha igreja que nós vamos fazer um culto de libertação para você, minha filha. Você precisa se libertar desse batom. Isto é o demônio. Teve uma que respondeu, não moço, não é demônio não, é batom da Mary Queijo. Que demônio. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Versículo 16, para com estes, cheiro de morte para a morte, mas para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Só os que andam na luz de Cristo, porque quem está na sombra da escuridão, não nos suporta. Vê cheiro de morte para a morte, mas os que são de Cristo, que andam na luz do Evangelho, aroma de vida para a vida, e para nós essas coisas são suficientes. Vamos ficar de pé. Bota no iPhone.